Estamos ao vivo? Tá rolando. Vamos que vamos. Raga dirogan satatana shaktana sheshakaya prasrutana sheshan autsukya mohara tidanjakana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar a nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 5, entrando nos shlokas 15, 16, 17, talvez. Maravilha, deixa eu pegar aqui o meu Samhitinha, vão entrando aí meus povos, minhas povos. E a gente vai começar, na verdade, eu pedi para o Ricardo Barreto aparecer aí, vou botar você na tela, Ricardo, você está me ouvindo? Maravilha, Ricardo está online. A gente vai tá dando na verdade, o Ricardo Barreto aparecer aí, vou botar você na tela, Ricardo, você está me ouvindo? Tudo ok. Maravilha. Tá online. Tudo bem? Eu acho que você deve estar me ouvindo em duas telas diferentes, porque super está dando um retorninho. Agora parou, né? Já deve ter melhorado. Tudo ok. Tudo bem? Eu acho que você deve estar me ouvindo em duas telas diferentes, porque super está dando um retorninho. Eu já cortei o som na outra tela. Então tá. Vamos ver se melhora agora, porque eu acho que eu ainda estou me ouvindo um pouquinho no outro. Eu já cortei o som. Maravilha. Ainda tá. Vamos ver se melhora agora, porque eu acho que eu ainda estou me ouvindo um pouquinho no outro. Maravilha. Pessoal que é técnico de som não dá, cara. Todo mundo do Vida Veda que é técnico de som tem milhões de botões diferentes. Eu estou com muito delay entre o que tu estás a dizer e o que estou a ouvir. Cara, todo mundo do Vida Veda que é técnico de som tem milhões de botões diferentes. Eu estou me ouvindo também. Mas você está conectado tipo só no laptop, com o fone no laptop falando comigo? Senão não teria problema nenhum. Se eu tiver ligado em mais de um sistema, aí ferrou, vai dar retorno. A Selma Lute está falando que tá dando eco. A gente sabe, Selminha. Senão não teria problema nenhum. Sim. Se eu tiver ligado em mais de um sistema, aí ferrou, vai dar retorno. A Selma Lute está falando que tá dando eco. A gente sabe, Selminha. Você me ouve, Ricardo? Tá dando bastante eco mesmo. Pior é que você, para mim, tá em tempo real. Eu te vejo, te escuto de boa. Eu consigo ouvir, mas eu quando falo, o meu vídeo só aparece com muito delay. Então não sei. Então talvez esse experimento não vá dar certo. Eu vou te tirar aqui da tela então e vou falar com a galera. Depois a gente tenta acertar isso melhor. Bom, isso foi um experimento que não deu certo, pelo visto, a princípio. O que acontece? Eu vou botar vocês a par do qual foi o impulso de hoje, né? Na nossa aula da semana retrasada, semana passada não teve, né? A gente estava no alto dos 3 passos para transformação. Na semana retrasada, a gente teve nossa última leitura, né, do Ashtanga Hridayam Sutra, capítulo 5, e a gente falou lá, né, dos shlokas 13 e 14, se eu não me engano. Foi isso sim, 13 e 14. Logo depois que a gente falou, né, dos shlokas 13 e 14, então vocês lembram, né, vocês estavam aqui comigo, deixa eu pegar ele aqui, porque esse livro aqui ele é uma tragédia, e até a numeração dele é esquisita. Deixa eu abrir pelo menos uns 2 samhitas aqui na minha frente, para a gente não correr o risco de ficar com a numeração bagunçada. Beleza, então, no shloka lá número 14, né, na segunda metade do shloka número 14, na primeira metade do shloka número 15, primeira metade do shloka número 16, então a gente... na verdade a gente não entrou no 16 e na segunda do 15, a gente estava falando mesmo do 14 e do 13, isso. Então semana passada a gente fez o 13 e o 14, e basicamente a gente falou, né, quando é que a água deve ser consumida, que a água deve ser consumida em
YouTube pensou, lá vem o chato do Ricardo com perguntas. Pode crer. Deu algum problema aqui no StreamYard, especificamente. Então, na semana retrasada, a gente estava falando lá nos Slokas número 13 e 14, que a água deve ser consumida em pequenas quantidades, né? Então, a gente falou, né, sobre quem deveria evitar beber água, como você deveria beber água, e o tempo de bebida da água. Né? Então a gente falou sobre você consumir água antes, né, durante e depois da refeição. Então, a segunda metade do Sloka 14, deixa eu dividir a minha tela com vocês, porque aí eu já consigo botar ele aqui. Share screen. Deixa eu ver se aparece bonitinho para vocês. Tá certinho, né? Beleza. Rick, eu vou até te tirar do estúdio para não pesar na conexão também. Então, no Sloka número 14, 13 tal, que a gente viu na semana passada, ele dá essa dica para vocês, especificamente na segunda metade do 14, né? Ele fala, Samastula Krusha, Samastula Krusha, Bhukta Madhyanta Prathamambupaha. Então, se você bebe a água antes de comer, né? Depois de já ter comido, e antes de comer, depois de ter comido e durante a refeição, né? No caso aqui ele falou, depois de ter comido, Bhukta, durante a refeição, Madhya, e Pratama, né? Antes de você comer, você tem 3 efeitos diferentes no corpo, né? Que é o Sama, o corpo fica legal, Stula, o corpo ele incha, ele pesa e tal, e Krusha, o corpo ele perde tecido, ele fica mais emaciado, né, como a gente costuma dizer em inglês. Depois que eu li esse trechinho aqui para vocês, eu dei os meus 5 segundos, né, os meus 5 centavos, né, sobre como entender esse negócio. A visão do Sloka, ela é clara. Ricardo está dizendo que está no móvel agora. Quer tentar de novo, Rick? Vamos lá. Será que deixa eu ver como é que eu faço para não dividir a tela, remove e botar o Ricardo. E agora, tá bom? Eu não. E agora você que tá com delay para mim. Que estranho, eu nunca vi o StreamYard dar problema. A gente já fez, tipo, eu faço live todo dia, ele nunca deu esse delayzinho. É que agora estou no telemóvel só, não há mais nada, tá só... Ah, pronto, eu acho que agora encaixou. Não, agora eu tô te ouvindo direitinho. Beleza. Então, perfeito. Então, logo depois que a gente acabou essa leitura da semana passada, o Ricardo me mandou uma mensagem e ele falou assim: bom, eu não vou saber exatamente o que o Ricardo falou, mas ele falou alguma coisa assim: Matheus, não sei se concordo, não entendi muito bem essa tua explicação. Por quê? Eu expliquei, né? Antes de comer, o Sloka ele é muito claro, né? Ele fala: se você beber antes de comer, durante comer e depois de comer, você tem 3 efeitos diferentes no corpo humano. E ele é claro no qual é o efeito, né, dessa temporalização da bebida. A explicação do porquê, ela não está clara no Sloka. Então eu dei para vocês a minha interpretação, né? Eu falei assim, cara, olha, porque o Vata, não sei o que lá, e água chega no Vato, água antes e tal e tal. E aí o Ricardo muito bem me escreveu, né? Falou assim, cara, Matheus, não sei se eu concordo com a tua explicação, porque pode ter sido por causa do Agni, né? Por exemplo, é o Agni que foi afetado de uma maneira ou de outra maneira. Então, Ricardo, primeiro que eu te convido a trazer esse debate um pouquinho, como é que foi a tua percepção do que eu falei e do que você acha que talvez fosse uma melhor explicação, porque depois da gente fazer essa leve troca, eu quero explicar o porquê dessa leve troca. Mas vamos voltar na semana passada e me traz de volta aquela discussão que a gente começou. Porque para mim houve uma ou duas premissas que para mim são importantes na maneira como explicaste. A primeira foi que quando uma pessoa bebe água e a comida empurra a água, que a água chega fria ao sítio do Vata e ao esfriar, o esfriamento aumenta a secura e isso provoca um agravamento de Vata que leva à perda de peso. E a premissa que eu entendi dessa questão, e se calhar é talvez essa que me faz mais confusão, é que, segundo essa ideia, a água por si aumenta Vata. E eu só queria confirmar contigo se é essa a premissa, se está correta, porque isso foi mais essa que me deu depois maneira de estar a pensar e ir buscar outras ideias dentro dos Samhitas.
Não, maravilhoso. Mas qual era a tua, na hora que eu expliquei daquele jeito, a tua sensação essa explicação para mim não encaixa. Então, para justificar o Sloquinha que foi proposto, qual seria a tua explicação, né? Que você já me mandou isso, a gente trocou essas mensagens, mas seria legal dividir com a galera também. A minha explicação para o sentido do shloka ou porque eu não concordo? Qual das duas? Não, pode ser dos dois, na verdade. Então, As duas coisas são importantes, mas mais de como você entenderia o Sloka, então, né? Qual é a lógica por trás do fato do tempo, de você beber água antes e ela dar uma secada, você beber água depois e ela dar uma inchada, então. Para mim a ideia que é, se eu beber água, primeiro estou a encher o meu estômago com volume, logo poderá diminuir a minha vontade de comer e isso a longo termo poderá causar a redução de peso. A segunda hipótese, a água afetaria diretamente o Agni e como o Agni baixa, eu vou ter menos apetite e outra vez irei consumir menos quantidade de comida e poderá provocar perda de peso. No sentido do meio da digestão, faz todo o sentido, a água e o líquido ajudam à digestão, portanto, seria a altura ideal para ser consumido. E o depois é estranho porque é a mesma coisa com resultados diferentes, que é se eu acabar de comer e beber água, acabo por estar a diluir também o fogo digestivo e vai provocar a má digestão que a longo termo provocará o aumento de peso. Isso seria a minha lógica à partida de como interpretar o shloka. Sim. Vai, continua, desculpa. Não, vai. Não, você tem a segunda coisa, né, para colocar. A segunda depois tem a ver com a ideia de que a água irá agravar vata. Aí lembro-me das qualidades de vata dos shlokas, Tatra Ruksho Lagu Shita. E lembro-me de, quando começámos a fazer estudo dos samitas, de teres dito que a ordem dos samitas importam. Portanto, como eu interpreto isso é que quando nós olhamos para as gunas de vata, que Ruksha, Lagu, Shita terão importância nas qualidades que poderão potenciar o aumento de vata. Portanto, considerando a água sendo líquida e sendo pesada, depende de qual estudo que estivermos a analisar, porque é que será que o vata agrava com a qualidade de fresca, sendo que é a terceira na ordem da lista? E pegando isso, quando nós olhamos para o capítulo de Ritucharya, quando ele fala de Grishma e Sharat, ele diz que há um aumento natural de vata. E se a gente ler mais um bocado, em Grishma há o Chaya de vata e Sharat há o Prakopa de vata. Portanto, são duas estações que fazem um aumento de vata. Porque é que a recomendação da água, no capítulo que a gente viu, que as pessoas, principalmente nessas duas estações, podem beber água à vontade? Ou seja, se a água vai aumentar o vata, porque é que se dá a liberdade de haver água nessas duas estações? Portanto, essa foi outra coisa que me ficou na cabeça. E depois há outras coisas soltas, como, por exemplo, a água morna ajuda a pacificar o vata e o kapha, portanto, a temperatura da água também influencia, mas pronto, há outras coisas assim mais soltas. Mas eu diria que essas duas foram as mais que me fizeram mais sentido em não necessariamente entender, não estou numa questão de concordar, de não entender a maneira como explicaste. Claro, e o motivo pelo qual, depois que a gente teve essa troca, eu mandei uma mensagem para o Ricardo e falei, cara, Ricardo, você animaria de participar da próxima aula dos Samhitas para a gente trocar essa ideia junto com o resto da galera que está lendo os Samhitas? O motivo pelo qual eu pedi para o Ricardo vir e trazer essas provocações para cá é pelo seguinte, essa é a maneira que a gente faz na Índia. A realidade de uma leitura, por exemplo, de Samhita na Índia, quando eu estou num círculo, né, a gente faz study circles, né, que é um círculo de estudo. Primeiro que não tem professor, né? A ideia na leitura dos Samhitas não é que eu sou o professor e o Ricardo, no caso, ele é o aluno. Existe uma sensação de que eu morei na Índia, estudei 7 anos e estudo sânscrito, então como se eu estivesse fazendo isso há um pouco mais de tempo, talvez, ou com uma profundidade diferente, o que faz com que a minha opinião
tenha um valor, né? Tem um peso, né? Você fala, cara, o Matheus é um Weider, então eu vou ouvir a opinião desse cara de uma maneira totalmente diferente, que se entrar a minha priminha de 15 anos aqui e falar, eu não acho que aumenta o Vata, e aí você vai lá falar, calma aí, mas essa garota nunca leu nada, né? O que a gente vai botar as duas ideias com o mesmo peso? Mas da mesma maneira que você reconhece que pessoas diferentes, com experiências diferentes, têm pesos diferentes, dentro de um círculo de estudo, todo mundo tem o mesmo direito de fala, desde que consubstanciada a fala, desde que a pessoa justifique de onde ela está tirando as ideias dela. Então, a gente não faz isso aqui na leitura dos Samhitas, porque não tem a infraestrutura. Mas o ideal é que as 70 pessoas que estão live agora com a gente, tivesse todo mundo sentado num círculo, e que todo mundo pudesse dar pitaco, como o Ricardo deu, por exemplo. O ideal não é a gente ficar trocando mensagem ao longo da semana depois, porque senão ficou eu e o Ricardo só se beneficiando desse troço, e é uma discussão muito útil para todo mundo, na verdade. Porque o que acontece na prática, e eu achei muito importante pegar essa oportunidade que o Ricardo criou e trazer aqui para explicar esse negócio para vocês, antes da gente fazer a leitura dos próximos slokas. Vai, Ricardo. Ainda tenho outra, que é um bocado de reverse psychology, que é que se nós olharmos para o capítulo de Atisara, uma das causas da Atisara, como ele explica, é que o excesso de consumo de água destrói o Agni. E pronto, é uma das causas. Portanto, pondo mais essa camada, eu sei que é um shloka a falar de um problema específico, mas acaba por fazer um sentido na questão que o excesso de água vai prejudicar o Agni, de certa maneira, e não necessariamente agravar o Vata da maneira, no contexto que nós estamos a falar, do impacto. Sim, perfeito. Não, e assim, maravilhoso, obrigado. E o que eu acho importante disso tudo não é nem a gente... Eu não pedi para o Ricardo vir para a gente concluir qual é o resultado disso tudo. Muito pelo contrário. É para deixar claro para vocês que é assim que a gente estuda a Ayurveda de verdade. Se eu estivesse lá na Índia sentado com os outros médicos amigos meus, a gente estaria tendo essa discussão. E o Shloka 13, 14, por exemplo, do Ashtanga número 5, a gente ficaria uma semana discutindo ele. E a gente sentaria todo dia, e todo dia discutiria ele mais um pouco. A gente marcaria uma hora, normalmente um grupo de estudos demora uma horinha, por exemplo, porque todo mundo trabalha em hospital, tem clínica, tem seus afazeres, mas a gente se comprometeria em sentar e ficar trocando ideia e discutindo e debatendo. Porque, em última análise, como você agora falou, né? E também tem a questão do Atisara. E não é só essa questão, não. Tem 35 outras questões. Você poderia falar. E eu também fui lá no capítulo de Vata Vyada e Chikitsetama do Charaka Samhita, e tem uma outra questão aqui do Apanavayu. E eu também fui lá também no artigo de não sei o que lá do Sushruta Samhita no Uttarasthana, e eu vi que não sei o que lá. Então, o que a gente faz num grupo de estudos? A gente faz exatamente esse negócio aí. A gente provoca e tenta entender junto. E diferente, eu acho que eu pedi para você vir para a gente trocar essa ideia, porque uma atitude, ela tem que melhorar nos alunos todos, não só no Ricardo, mas nos alunos todos ao longo do tempo. Que é, primeiro, a atitude de, não é eu queria perguntar isso porque o Matheus sabe. É a atitude de, a Ayurveda é para sempre, é infinito. Então, assim, eu estou estudando igual vocês estão estudando. E, ao mesmo tempo que o Ashtanga Hridayam, ele traz um preceito que se você beber água depois da refeição, antes da refeição, durante a refeição, ela afeta o corpo de maneiras diferentes, ele não deixou claro por quê. Ele não explicou o porquê desse negócio. A gente sabe o quê, mas não sabe por quê. E o porquê faz com que a gente pense em fisiologia, em anatomia, volte no shloka tal. O que você falou, cara, mas se a ordem importa, por que no Uruksha não é mais importante do que o Shita? Isso é uma pergunta maravilhosa, mas ela não é uma pergunta para o guru responder. Ela é uma pergunta para a gente entender. Por que nesse caso, uma coisa talvez seja mais importante do que a outra? E essas dúvidas, elas entram em questões profundas de Dravyaguna, por exemplo. E complexidades, né, do conhecimento ayurvédico e do entendimento da relação dos gunas, né, entre os doshas e as substâncias, por exemplo. E no final da história, como você colocou bem, né, tem uma ordem lá, né? Então, porque se a água ela é fluida e o primeiro guna de Vata ele é Ruksha, então isso aqui aí acabou a história. Isso explica tudo ali.
Só que se a gente for aí, por exemplo, se a gente não vai fazer isso porque a infraestrutura ainda não permite. Mas algum dia a gente vai, algum dia vai dar para fazer isso. Algum dia vai estar todo mundo de óculos de realidade virtual e a gente vai estar sentado num círculo lendo Samhita. Isso não vai demorar tanto. E aí a gente vai ficar e aí talvez as leituras sejam diárias, que é como a gente faz na Índia. E a gente todo dia discuta e posso ficar uma semana aqui debatendo as propriedades da água e a interferência em cada um dos doshas, por exemplo. Eu não trouxe o Ricardo, pedi para o Ricardo vir, para eu dar a resposta desse shloka. Porque o shloka já está respondido. A gente já sabe o que a água faz quando você toma antes, durante e depois. E o porquê ela faz, não existe uma resposta fixa para isso. Dependendo da água que a pessoa toma, se é água da chuva, se é água do poço, como a gente já está estudando, o efeito vai ser diferente no corpo da pessoa, diferente também. Então, e vão ter casos que você vai fazer isso aqui e vai dar outra coisa. Que a pessoa vai beber água depois da refeição e ela vai emagrecer. E você observando naquele corpo específico, você vai ver, caramba, é porque ela já tem um medodato não sei o que lá, porque o vata está exacerbado, e vai estudar o sistema que é complexo. Eu acho que a gente vem com uma bagagem reducionista, né, normal, da mentalidade moderna, de sempre querer entender uma causa, um efeito, uma causa, um efeito, uma causa, um efeito, uma causa, um efeito. E o Ayurveda, ele está o tempo inteiro, os Samhitas estão o tempo inteiro botando essa visão em crítica, não é uma causa e um efeito, tem sempre um monte de coisa e a gente não sabe exatamente o que vai prevalecer. Tem a questão importante da gente estar no capítulo 5, então a gente está na introdução da introdução do sistema, e muitas vezes a gente está lendo isso aqui, né? Você fez cursos de formação, atrás de cursos de formação, mas não é todo mundo que está acompanhando a leitura que já leu um Samhita inteiro, por exemplo. De repente a pessoa só leu até o capítulo 5 e nunca nem sabe o que é esse negócio. Você falou de Atisara, você falou que é Atisara, que nem sei que negócio é esse. Então, são níveis diferentes que a gente precisa tentar conciliar e a discussão ela é muito importante. A parte mais gostosa para mim dessa leitura dos Samhitas, quando eu fazia ela lá na Índia, na Ayurveda Academy, com os alunos na Gujarat Ayurveda University, com os outros médicos, é porque a discussão ela leva a gente a se aprofundar no conhecimento. No momento que o Ricardo traz, mas calma aí, mas a água ela não agrava o vata. Você fala, calma aí, que eu lembro, tem um trecho no Sushruta que fala que a água é rukshatva, que a água ela aumenta a secura também. E vamos lá dar uma olhada qual foi o contexto que ele falou que a água aumenta a secura. Ou então volta lá no capítulo 5 mesmo, no shloka número, 1 e 2, que ele fala a água ela é tanu, ela é leve, a água ela é chita, ela é fria, a água ela é ela é lagu, ela é leve, ela é fria. Então será que a frieza e a leveza podem agravar o vata, mesmo que a água seja saratva, seja líquida, e o vata seja ruksha? Então, ela melhora o ruksha de vata, mas agrava, por exemplo, por causa da leveza e da frieza? E não sei. E são questões importantíssimas de serem colocadas. Normalmente, no final de um círculo de estudo, a gente não chega a muitas conclusões. Às vezes chega. Às vezes a gente fala, não, mas olha, eu vi um paciente ontem no departamento de Katikitsa que o cara estava tomando água antes e teve um efeito de agravamento do vata mesmo e caraca, pode crer, isso aí, tirei a água antes da bebida, antes da comida e o cara melhorou. E a gente fala, pô, fala sério, cara, o Ashtanga, como é que os caras sabiam disso? E a gente fica embasbacado, tipo, cara, como é que é possível essa relação, né? Do que come com o horário da bebida e tal e tal. E as dúvidas são muito importantes. E eu não acho que vale a pena, tanto o Ricardo quanto qualquer outra pessoa, pensar assim, calma aí, Matheus, não entendi esse negócio. Me diz qual é a resposta. É muito mais interessante vocês trazerem a pergunta e o que vocês acham desse negócio. E a gente junto vai trocar uma ideia. Em alguns contextos, eu posso dizer, olha, Ricardo, talvez seja porque, como ele disse lá da água, que a água ela é leve e ela é fria, então talvez a frieza e a leveza contraponham a liquidez, e aí isso faça com que o vata grave.
Ou então, como a gente fez, né? O Ricardo ele falou quando explicou, né? Eu acho que a explicação não é que agrava o Vata e agrava o Kapha. Eu acho que a explicação é que acaba com o Agni, né? Como a gente falou. Então, você bebeu antes, aí você diminuiu o Agni. Quando a pessoa come, ela não digere a comida direito. Quando ela não digere a comida direito, ela perde tecido corporal. E aí eu perguntei pro Ricardo, né? Calma aí, mas então como você explica ela beber água depois e agravar o tecido corporal? Ele falou, porque você bebe a água depois e aí você prejudica o Agni, aí o Agni não digere direito e você gera tecido. Eu falei, mas calma aí, então o diminuir o Agni está tendo dois efeitos opostos. E não tem resposta certa. Não é que a sua ideia está errada. É que você traz uma ideia e eu penso, calma aí, eu não sei se eu concordo com essa ideia. Aí você fala, não, mas olha aqui, eu também vi aqui no Atissara. Eu falo, não, mas olha que o Atissara não sei o que lá. E essa discussão, ela é muito mais engrandecedora do que uma simples leitura. Do que eu falar, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, o que é muito louco, que eu acho que ainda não está na hora para a gente trazer isso aqui para a leitura, porque só tem 3 anos que a gente está fazendo isso. Eu às vezes falo, estou lendo isso há 3 anos, as pessoas falam, caramba, Matheus, é muito tempo. E não é muito tempo, é muito pouco tempo. Algum dia a gente vai ter acabado o Ashtanga e vai estar lendo o Charaka. E aí, quando eu estiver lendo o Charaka, eu vou falar, lembra lá que o Ashtanga fala? E aí, olha como o Charaka faz uma leitura que pode parecer oposta do Ashtanga, na verdade, aqui. O que vocês acham? E a gente vai estar lá na realidade virtual, e aí o Ricardo vai falar, não, olha, eu vi um paciente ontem que comprova a ideia do Charaka. E isso é uma discussão de médicos, digamos assim. Não tem resposta no final, na maioria das vezes, a gente sai com mais perguntas, ou então com hipóteses. Talvez seja por causa disso, ou talvez seja por causa daquilo. Às vezes a gente sai com dever de casa, quer dizer, eu falo, então para a próxima semana todo mundo vai ler o Vimanasthana capítulo 1 lá para a gente falar um pouquinho sobre raça. E aí volta todo mundo na semana seguinte, a gente abre um parêntese enorme. Eu lembro da Ayurveda Academy, lá em Bangalore, que a gente estava estudando Manda, Peya, Vilepa, Yoda, né, essas coisas, né, lendo, né, o Samhita, e aí a gente parou uma semana para fazer o Manda. Aí faz o Manda. Agora faz o Manda e bota gengibre. Agora come. Aí amanhã tu me diz o que aconteceu, o que você sentiu. É muito doido, porque a gente vai o tempo inteiro experimentando. Calma aí, eles falaram que para fazer o buttermilk, você deveria pegar o leite, não sei o que lá, em tal horário, e girar o negocinho lá durante 45 minutos. Aí a gente pegava o leite, pegava o negócio e girava ele 45 minutos. E não ficava bom. E aí falava, cara, não ficou bom esse negócio. Isso aqui não é buttermilk. E aí pensava, porra, mas calma aí, e o leite, de que vaca que veio esse leite aí? Vamos atrás da vaca. Então, assim, olha, é muito louco porque a leitura do Samhita, você conhecer o Ashtanga, o Charaka e o Sushruta, é o início da exploração infinita que é o Ayurveda. Seria cretino da minha parte, como professor e como aluno, virar para você, por exemplo, para o Ricardo ou para qualquer um de vocês, e dizer assim, não, você não entendeu, na verdade o Ashtanga quis dizer isso aqui. Porque se a pergunta for boa, a explicação é sempre complexa, ou se é que ela existe. Tem algumas que existem, mas no caso da tua questão, que é tão boa que eu achei, cara, precisamos trazer essa questão, talvez a gente faça só isso hoje, eu deixe para ler os próximos slokas na semana que vem, porque eu acho fundamental vocês entenderem esse negócio. Você chegar no ponto que o Ricardo chegou, o Ricardo tá com Vida Veda desde o primeiro vídeo, né, eu acho, né, Rick? Tipo, e a gente troca ideia sobre o Way of Ayurveda, que é o canal dele e o projeto dele. Então a gente tem uma relação próxima, que o Ricardo saiu da aula e me mandou uma mensagem no Telegram dizendo, ó, Matheus, não sei isso aqui não, hein? E é isso que tem que ser, entendeu? A gente faz mentoria a cada, sei lá, antigamente era a cada 6 meses, né, Rick? Então, tipo, tem toda uma relação construída que é muito fundamental, e é uma responsabilidade muito grande minha de nutrir o espírito de pesquisa e de questionamento e de não parar para achar que tem uma resposta só. A Ayurveda não é um sistema simples de conhecimento científico, não é nada do que a gente falou aqui. Não é porque a água apaziguou o Agni que a pessoa perdeu o tecido, e também não é porque a água é leve e fria que agravou o Vata, só. Pode ser os dois ao mesmo tempo. E pode ser uma terceira coisa também. Então, assim, a beleza, eu acho, de estudar o Ayurveda
na prática é vocês entenderem que o questionamento ele é absolutamente fundamental. Só que saber questionar, porque muito comumente na nossa comunidade e na nossa cultura, né, brasileira, portuguesa, a gente questiona de dois lugares que não servem para nada. O primeiro questionamento é de um lugar de Mateus, me diz o que é verdade, que é uma posição passiva, né, de aluno, que na Índia, de repente, é muito valorizada, porque o guru, né, aquela pessoa que sabe tudo e o discípulo não sabe nada, mas eu não sou guru de ninguém, então a gente está todo mundo discípulo aqui, é um discípulo do outro. Então, no momento que você tem um questionamento e você espera que a resposta vá vir de fora para dentro, isso é problemático. A resposta ela não vai vir de fora para dentro, a resposta ela vai vir de dentro para fora, para dentro, para fora, para dentro, que digere para fora de novo, porque você tem que trazer o teu questionamento e botar ele para a vida. Essa maneira que muitas vezes a gente faz de trazer o questionamento para o professor, que é o professor que sabe tudo, é uma maneira preguiçosa de lidar com conhecimento. É dizer, Mateus, resolve esse problema aqui para mim, porque eu não vou ficar lendo o negócio de sânscrito, não. Se tu não vai ficar lendo, então vai estudar outra coisa, pô. Vai jogar videogame, entendeu? E a segunda maneira que a gente questiona é um questionamento tipo birra de criança. Que é, não concordo com isso. Tá errado, não gostei. Não gostei desse Sloka, Mateus. Que é do tipo, então de novo, vai jogar videogame, vai fazer outra coisa. É um questionamento que não sai pra nada. Que é um questionamento irritado ou questionamento passivo preguiçoso. E o questionamento do estudante de Ayurveda, que, de novo, eu sempre falo isso para vocês, são pouquíssimas pessoas que vão estudar esse negócio desse jeito. Eu já acho que é muita gente. Eu fiz essa série para mim, para o Ricardo e para mais um nerd que tenha por aí pelo mundo. E tem 70 pessoas ao vivo agora aqui assistindo esse negócio. Então, assim, isso é muito maior do que eu jamais imaginei que pudesse ser uma leitura de Samhita. Eu nunca achei que ninguém fosse ter tanto interesse assim. Na Ayurveda Academy, que é o lugar mais sério que eu já estudei na minha vida, lá em Bangalore, tinham 5 alunos na sala, 6. É muito pouca gente. O meu grupo de estudos na Gujarat Ayurveda University são 5, 4 pessoas. Muito. Imagina, eu morava lá num hostel com 20 pessoas. Dos 20 Vaidyas, 4 queriam esse nível de aprofundamento. Nem a galera que estuda o BAMS quer esse nível de aprofundamento. Essa que é a parada, entendeu? A Ayurveda Academy fica em Bangalore, que é uma cidade que tem 10 milhões de pessoas, e vão 6 para o estudo. Tem um monte de Vaidya lá que poderia ir de graça, é livre, aberto e gratuito para todo mundo. O pessoal não vai, o pessoal não quer. Nem quem é Vaidya quer. Esse tipo de questionamento constante, de aprofundamento infinito, entendeu? Então, assim, eu valorizo muito esse tipo de provocação. Eu acho que é fundamental para o caminhar de uma pessoa que está estudando a Ayurveda. Eu acho que, se eu pudesse, as leituras seriam sempre assim, não eu e o Ricardo, mas todo mundo aqui junto, tipo numa Zoom, né? Talvez eu consiga fazer isso no Zoom em breve e a gente possa todo mundo trocar algumas ideias. Como foi lá quando eu lia com o Charaka, fazia a leitura do Charaka com o Dr. Srinivasa Madhi Acharya, quando eu estava na Ayurveda Academy lá com a Savitri Sambamurti, era assim, é todo mundo. E a doutora Savitri estava na roda com o aluno do primeiro ano do BAMS e o aluno do primeiro ano podia questionar. E aí a doutora Savitri falava, qual é a base do seu questionamento? Qual é a lógica por trás disso? E a pessoa não sabia responder, ela falava, então, vai pesquisar e volta com a lógica, que é maravilhoso. Ela não dizia, cala a boca, você é iniciante, você não sabe nada, eu sou a grande guru e você não me questione, por favor. Pelo contrário, ela dizia, muito bom, a sua provocação é boa, agora busca o porquê da tua sensação e volta com ela. Muitas vezes eu não consigo transmitir isso aqui, né, por causa da limitação tecnológica, na real. Mas eu adoraria, e eu aproveitei esse momento, demorou 3 anos para a gente chegar nesse ponto, mas chegamos, que foi o Ricardo me mandar uma mensagem dizendo, não concordo com a sua explicação. E eu falei, ótimo! Maravilhoso. Eu não falei... Não entendo. Não entendo. Mas eu acho que eu entendi de um lugar de discordância, do tipo, olha, isso aqui não tá encaixando na minha cabeça, né? E em momento nenhum eu falei, ô seu Tuga careca, não vem me questionar não, que eu sou o grande guru do Himalaia e tal. Pelo contrário, eu falei, cara, maravilhoso, vamos pensar. E vamos dar uma conversada sobre isso também lá nos Samhitas, porque eu acho que isso é mais importante do que a gente ler mais um shloka sobre água.
Quando o Ashtanga diz que a bebida tem efeitos diferentes antes, durante e depois da refeição, ele não diz o porquê desses efeitos diferentes. Então ele deixa para a gente o questionamento, para o grupo, né, fazer o questionamento. No momento que o Charaka, por exemplo, escreve várias coisas, vem o Chakrapanidata, por exemplo, fazer vários comentários. Tanto que uma das colocações que eu fiz para o Ricardo foi: já deu uma olhada nos comentários ao Ashtanga? Porque você pode ir lá nos comentários para ver se eles falaram alguma coisa sobre essa questão aí. Eles deram uma explicação clara sobre por que agrava, por que não agrava. Eu não paro para ler os comentários aqui com vocês, porque eu acho que ficaria muito maçante. Mas talvez, dependendo do momento, a gente poderia pegar e ler os comentários também, e talvez isso gere algumas explicações mais aprofundadas, né? Eu confesso que eu, às vezes, fico com medo de aprofundar demais a leitura do capítulo 5 e isso gerar mais dificuldade do que solução. Eu acho que no momento que a gente acabar o Sutrasthana inteiro, os 30 capítulos, a gente vai ter uma base geral de Ayurveda introdutória e aí dá para começar a brincar muito melhor. Então, assim, eu tenho uma metodologia, né, pedagógica mais lenta, né, talvez mais cuidadosa, né? Não é à toa que a gente ainda translitera junto, né? Eu passo dever de casa para vocês. Nenhum professor meu na Índia jamais me passou dever de casa e transliterou nada junto comigo. Era assim, não entendeu, não entendeu, se vira, colega. E eu tento ser o mais suave, digamos assim, para esse conhecimento poder chegar nas pessoas, independente de quem sejam, né? Então, assim, o teu questionamento é maravilhoso. Eu, pessoalmente, não tenho resposta pronta para ele. Como eu coloquei para o Ricardo na semana passada, eu acho complicado a gente atribuir o mesmo efeito a duas consequências, como é, né, o engordar ou emagrecer. Eu não tenho dúvida nenhuma, como você colocou, eu concordo 100%, que a água antes, durante ou depois, ela dá uma baqueada no Agni. E aí a minha provocação aqui, e isso não também é injusto um pouco, né? Com você talvez não, mas com outras pessoas que chegaram agora, é injusto eu presumir que vocês já têm o conhecimento dos momentos, né, de tomada de remédio, por exemplo. Então, a minha colocação sobre o antes, o durante e o depois é porque eu já sei, porque isso vai acontecer mais para frente, que a gente tem muitos momentos de tomada de remédio, né? São 13 momentos, se eu não me engano, de tomada de remédio. E quando você toma o remédio antes, né, da refeição, ele tem uma tendência a afetar o vata melhor, né? A residência do vata, né? Quando você toma o remédio depois da refeição, ele tem uma tendência a afetar o kapha melhor, né? E dependendo do dosha que eu quero curar, digamos assim, se eu estou te dando um remédio para vata dosha, talvez eu coloque ele antes da refeição. E ele vai ter um efeito melhor, né, do que ele teria se eu botar ele depois. Se eu estou te dando um remédio para kapha dosha, talvez eu coloque ele depois da refeição. Então, essa temporização terapêutica, que a gente ainda não chegou nela, no capítulo 5, ela vem à minha cabeça no momento que eu penso que ele fala dessa coisa da água antes, durante e depois. E eu falo, de alguma maneira, essa água antes, ela está afetando o vata dosha. E o vata está gerando esse ressecamento. E aí a minha hipótese será que é porque a água ela é leve e fria que ela está gerando essa provocação? Mas a tua resposta, cara, Matheus, mas olha, a ordem importa Iruksha e água Iruksha não, e tal e tal. E num círculo de estudos eu falaria, cara, mas tem passagens, e eu vou ter que procurar onde é que elas estão, porque eu não lembro de cabeça, que eu acho que é o Sushruta, ele fala do efeito ressecador da água, por exemplo. E a gente bate uma cabeça tremenda com esse negócio, porque a gente fala, calma aí, a água é dravatva, como é que ela pode gerar ressecamento? E existem passagens nos Samhitas que falam, né, do ressecamento provocado pela água. É injusto presumir esse tipo de peso, né, na leitura, mas o questionamento é muito maravilhoso. Essa é a parte que eu acho mais fundamental. Então, assim, Rick, obrigado por você ter vindo e trazido esse questionamento. É muito incrível para mim. Eu quero muito que a leitura do Samhita ela vire isso, ela vire todo mundo no mesmo lugar, lendo junto, entendeu? Em vez de eu ler o Shloka, como a gente faz, por exemplo, na Índia, cada dia é um estudante diferente que lê. Então, algum dia a gente vai chegar num nível que a Pri Antunes, que está aqui, a Rosane Castiglione, a Rafaela Rodrigues, é que vão ler o Shloka do dia. Elas que vão ler, decupar, traduzir, e a gente vai discutir. Na Índia a gente faz assim, né? Nos Study Circle lá originais. O Ricardo aqui hoje é responsável pela leitura. O Ricardo vai pegar o Shloka, ele vai preparar antes, ele já traz o Shloka preparado, traduzido, bonitinho, e aí todo mundo discute. Hoje, a gente ainda faz uma questão mais unilateral, né?
Então, eu acho que tem uma série de limitações. É muito mais por tecnologia do que por vontade. E eu espero que no momento não muito longe, a gente possa ter essa troca muito mais horizontal, assim, entre todos os alunos, entre todo mundo, e todo mundo participar do mesmo nível, do mesmo lugar de curiosidade, de tentativa de se aprofundar. E óbvio que eu posso ser tipo, um irmão mais velho, entre aspas, só porque eu fui lá, né, beber nesse lugar esquisito e estou falando para vocês disso. Mas eu honro muito a presença de todo mundo que se dedica a esse tipo de estudo. Assim, a gente está carregando essa tocha adiante, né? Mais alguma questão, Ricardo? Ou alguma consideração? Ou uma discordância? Ou... Não? Fala aí. Nenhuma. Acho que aprecio o teu comentário a dizer que isto é importante, porque eu também tenho esta... Gosto de perceber as coisas. Sou um bocado calão, mas o fundamento está lá. E gosto de ter as coisas mais ou menos organizadas. E acho que é importante esse teu input, que se calhar com o Ayurveda não dá para fazer isso. Não dá para ser 100% organizado e tem que estar aberto a lidar com, como tu dizes, é um sistema complexo. Portanto, é sempre Sim. bom ter esse input e ter sempre isso como referência antes de avançar para qualquer questionamento ou procura que se faça. Eu acho que é importante essa mensagem também. Legal, perfeito. Obrigado, Ricardo, pela tua E obrigado eu presença. por a oportunidade de fazer estas perguntas ao vivo. Sim, maravilhoso, eu adoro. Para mim, a gente fazia tudo. Para mim, o 0800 era ao vivo, conversando. Eu acho que trocar ideia é, sem dúvida, a melhor maneira de gerar conhecimento, entendeu? Então, obrigado pra caramba pela tua presença e Obrigado. até a próxima. Eu vou continuar aqui com vocês. Então, hoje não vai dar tempo, né? Acho que já era. Então, hoje vai ficar esse questionamento. Vou dar uma olhada nos comentários para ver se tem alguma dúvida. A gente tira as dúvidas e aí, na semana que vem, eu volto, então, sem pressa e sem pausa, com a leitura, continuando essa leitura do Ashtanga. Bom dia da galera da Turma para Cru, até que bom. Boa, Ricardo, boa, Matheus. Lucas Cass, tudo bem? Subindo os níveis das lives, daqui a pouco estamos no Zoom, é isso aí. Ô Lucas, a ideia é essa, eu já pedi para minha equipe preparar esse negócio. Começou agora, o pessoal tá perdidaço. Rosânia, dúvida, o Vata agrava quando tomamos água antes da refeição, mas quanto tempo antes não agrava o Vata? Rosânia, a pergunta da Rosânia, o Ashtanga não respondeu essa pergunta. Então, até agora, no Ashtanga Hridayam Sutra, capítulo 5, a gente ainda não sabe esse negócio que você perguntou aí, beleza? Aqui não é o 0800, né? A gente está fazendo uma leitura e tentando entender o Samhita da melhor maneira possível. Vamos que vamos, beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha antes da gente encerrar. Ana Chalub, Pri Antunes, você por aqui. A Pri não perde uma, cara. A Pri é das mais nerds ayurvédicas que eu conheço. Matheus, boa tarde. Onde encontro os textos para ler? Daniela Jorge Muchon. Eu botei o link para download do PDF do Sutrasthana, primeiro volume do Ashtanga, no primeiro vídeo dessa série. Tá? Se você começou agora, é melhor você voltar lá atrás e assistir desde o início. Matheus, você sempre inova, surpreende e nos motiva. Claider, ai que bom. Fico feliz. Medo de ler o Charaka, adoro o Ashtanga. Algum dia a gente chega no Charaka. O Ashtanga, ele é mais facinho mesmo. Muito interessante. Beleza, olá, tudo bem? Tarará. Chegando humildemente, Ana Macedo. Pretendo continuar, apesar das dificuldades. Importantíssimo estudar a origem do conhecimento. É isso mesmo. Água reduzida pela metade poderia ser depois para a capa? Camila, ainda não chegamos lá. Sua pergunta, ela é muito boa e ela ainda está para ser respondida. E, de novo, olha que importante. A sua pergunta, Camila, ela não devia ser para mim. Ela devia ser para você pegar lá o Ashtanga e ler. Entendeu? O meu objetivo com o Vida Veda nos Samhitas não é você ficar prisioneira do Mateus. O meu objetivo com o Vida Veda nos Samhitas é você ter liberdade para você mesmo estudar os Samhitas ayurvédicos. O meu objetivo todo aqui é você conseguir ter acesso a esse conhecimento algum dia por você mesmo, entendeu? E a gente se juntar em grupo para conversar, porque em grupo é sempre melhor. Matheus, tem uma dúvida, Juliana Fauti. Não sei se vai dar para olhar para isso hoje, mas vou deixar aqui. Eu entendo bem essa ideia de que devemos beber pouca água em pequenos goles ao longo do dia, mas eu tenho alguns pacientes de infecção urinária crônica e recorrente que só conseguem controlar a sintomatologia com ingestão aumentada de água, embora continuem sem sentir sede suficiente. É claro, Ju, o que você está me trazendo é um paciente que tem uma doença. Ele tem um problema, né? Agora, se a sua necessidade de tratamento
ela tem a ver com a ingestão de água contínua ao longo do tempo, você não está tratando a infecção. Você está fazendo um tratamento que a gente chama ele de meio que paliativo, né? Quer dizer, no momento que a pessoa tira a intervenção, o problema volta. Então, o tratamento não está ideal, tá? Essa ideia de vou dar água de uma maneira contínua, porque aí diminui os problemas de disúria, como se chama esse português? Disúria? Eu ia chutar que tem esse úria aí, mas eu não sei. Então, esses pacientes de infecção urinária crônica e recorrente, a gente tem que tratar a causa da infecção urinária crônica e recorrente, que normalmente é disbiose, tá? Normalmente é um desequilíbrio, né, qualquer aí do sistema digestivo da pessoa e tal. É óbvio que em Ayurveda a gente chama isso de disbiose, mas a gente vai chegar isso lá na frente só quando a gente está tikitsa, tá? Vai demorar muito para chegar lá, mas a gente chega, sem pressa e sem pausa. Então, a Ju continuou, né? Sempre que diminuem a ingesta de água, os sintomas, pelo menos, de disúria retornam. Claro que faz sentido. Ela falou, faz sentido? Faz sentido. É porque a água não é o tratamento para a doença da pessoa. E aí, nessa condição específica, você dá pouca água, você pode agravar o problema. E isso, se você entender fisiologia ayurvédica, você vai estudar, por exemplo, as disfunções que a gente chama de prameha, que são 20 disfunções urinárias, né? Só dentro do título de prameha tem 20 tipos diferentes, e você vai entender a fisiopatologia por trás de prameha, das 4 pramehas de vata, das pramehas de pitta e de kapha, e você vai tentar entender se esse paciente está dentro desse quadro. Se é um caso de mutra-krutra, por exemplo, que tipo de doença, né, que essa pessoa tem e como tratar a doença, que não é consumo de água prolongado, percebe? Então são duas coisas muito diferentes. O tratamento da doença, que é importante no caso desses seus pacientes específicos, e o fato de que no Ashtanga Sutra 5, ele está falando de pessoas saudáveis. Ele não está falando da pessoa com prameha, com mutra-krutra, com rajayakshma. Não está falando isso, né? Como o Ricardo trouxe aqui mais cedo, né? Ele falou, Matheus, eu fui lá ver, né, no capítulo de Atisara. Então não está falando de Atisara. Ele não está falando de doença, de patologia aqui. Ele está no capítulo 5. Ele está dando uma introdução da introdução da introdução do sistema. Não adianta a gente pular, Matheus, eu tenho câncer na bexiga. Não estamos falando de câncer na bexiga. Estamos falando de estamos falando de fisiologia humana básica. Faz sentido? Espero que sim. Normalmente eu vejo esses quadros como agravamento de pitta e processos inflamatórios no sistema urinário. Não, tá ruim a sua visão, Juju. O que faz sentido é a ingesta de água melhorar o sintoma de queimação, mas ausência de sede. É porque a sua visão está errada. E essa visão é decorrente de uma sistematização simplificada do Ayurveda que traz esses conceitos equivocados de inflamação é problema de pitta. Não é, tá? Não é problema de pitta. Mas de inflamação normalmente aumenta a temperatura corporal e tudo que é it é pitta. Não é, tá errado. Não é assim que se vê a Ayurveda. Então, assim, eu honro a memória e todo o trabalho do Dr. Vasant Lad, mas ele criou uma série de confusões aqui também com esse sistema simplificado, que é a base do que todo mundo aprende em curso de terapeuta hoje em dia, né? A base é o conhecimento que o Vasant Lad preconizou lá atrás. E, infelizmente, ele por mais que ele gere uma série de benefícios incríveis para a comunidade ayurvédica, para os estudos do Ayurveda, ele gera uma série de mal-entendidos também. E um dos mal-entendidos é esse. É tentar simplificar pitta como inflamação. Aí a pessoa tem uma pielonefrite, você pensa pitta, aí você trata o pitta com a água, e aí o problema não resolve, e a pessoa agrava mais ainda, porque não era pitta, provavelmente era vata. Tá? Então esses problemas urinários, eles são predominantemente em que lugar do corpo? Basti. A parte do corpo onde você tem a bexiga, a uretra, todo esse sistema, né, é mais nessa região do umbigo. E você vai lá no Sutrasana capítulo 1, não precisava ter lido a apostila do Vasant Lad. No Sutrasana capítulo 1, que eu já li, ele fala, abaixo da linha do umbigo você tem predominância de que dosha? Vata dosha. Sthana é o lugar de qual dosha? Vata dosha. Então você tem provavelmente uma disfunção de base de vata ali, não de pitta. E aí, olha a água é fresca, a água é leve, o que talvez ela possa fazer com o vata dosha? Ela pode até agravar o problema. Você pega um paciente com uma disfunção urinária, dá mais e mais e mais e mais e mais e mais de água para ele, o que acontece com o paciente? Você pode super carregar o rim da pessoa e aí ele tem um problema renal muito mais grave do que ele tinha antes. Você que é médica, entende o que eu tô falando. Legal ver a carinha do Ricardo. Ai, que bom. Ok, obrigado. Mas isso a gente tá falando de tikitsa, tá, Ju? Então nem entra aqui ainda. Aqui eu tô na base, é como se eu estivesse no primeiro ano da faculdade de medicina, a gente está estudando sistema urinário, e não adianta vir com, mas o que eu faço no caso de uma pielonefrite de repetição, entendeu? Disúria, né? Tem acento no U, né, Ana Macedo?
Pessoal, deixa o like aí. Ai, obrigado, Marcos. É isso mesmo. Se você está aqui até agora, dá um likezinho no vídeo, que não custa nada, e o YouTube ele dá uma divulgadinha de leve, né, nesse vídeo para as pessoas, sem custo nenhum para você. Que interessante isso, que bom que foi interessante. Que bom que você falou isso, acho que estamos simplificando demais e a história é bem mais profunda. Sim, 665 Selma. Juliana Fauci, entendi, faz todo sentido, eu sempre falo para eles isso. Que a ingesta de água não cuida do problema, mas só do sintoma. Uso muito Gokshura e acaba tendo uma boa resposta. Ju, também depende. Também depende do caso. Mas olha o Gokshura, por exemplo, né, o Tribulus terrestris, como vocês chamam. Pega lá o Gokshura e tenta entender se você tem acesso a esse nível já, porque a gente não vai entrar nisso aqui na série dos Samhitas. Vai lá sei lá, em qualquer niganto que você quiser, qual que você usa mais, o Balprakash, por exemplo, e vai entender as características do Gokshura. Então entende Rasa, Guna, Virya, Vipaka, Prabhava do Gokshura, do Tribulus, e aí você tenta entender que doshas que ele está afetando. E aí talvez fique claro, Ju, para você agora, eu não vou te dizer, não vou te dar o spoiler, fica claro para você por que o Gokshura, ele talvez te dê uma boa resposta nesses casos. Beleza? Maravilhoso, gratidão. Achei o PDF do Ashtanga. Que bom, Valéria. Que bom. É o mesmo que você está discutindo. Comecei com os vídeos agora e muito me interessa. Valéria, se você começou agora, volta tudo e faz desde o início. Eu poderia falar para você, não, pode começar, que tá tudo certo, mas não tá. Você tem que ver essa série desde o começo, tá? Essa série aqui é só pra galera que é Jedi, não adianta. Essa série aqui não vai viralizar nas redes, entendeu? Nunca vai. Ela é uma série só para quem leva muito a sério o conhecimento ayurvédico e quer estudar esse troço na fonte. Eu não vou dar mastigado, bonitinho para vocês. Vocês precisam aprender como eu aprendi na tradição da parada, né? Na tradição da parada, a gente se torna autônomo sobre o conhecimento. Na tradição da parada, o objetivo maior é você ser livre no final da história. Não é você seguir o Ayurveda, nem o Mateus, nem o Vida Veda, nada disso tem importância nenhuma na realidade. O que importa no final é você ser livre. Beleza? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Esse foi mais um vídeo da nossa série Vida Veda nos Samhitas. Foi um vídeo bem atípico, né? A gente acabou não fazendo leitura de nada, foi uma discussão, vou até mudar lá o nome. Discussão com o Ricardo Barreto, a.k.a. Way of Ayurveda, aqui no YouTube e no Facebook do Vida Veda para vocês. Muito obrigado pela presença de todos e a gente se vê na próxima quarta-feira. Raga Dirogan Satatana Shaktana Sheshakaya Prasirtana Sheshan Autsukya Moharati Danjakana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai Hishajam Sadhu Vratanam Bhadramargamashalinam Abhyasta Karmanam Bhadram Bhadrabilashinam.